Por que o Bolsonaro tem tanta força? Eu nem acho que seja tanto só por culpa do Bolsonaro, acho que tem culpa do Bolsonaro sim, mas tem também a omissão daqueles que estão em volta. E é o que a gente chama, você tem, a gente até classifica aqui, você tem os Minions. Quem que é o Minion? O Bolsominion. Bolsominion é o seguinte, o Bolsonaro chutou a cabeça de uma criança. Quem mandou a criança pôr a cabeça ali? Não. Tirou. Cara, não, Tirou a máscara do moleque lá. Não, posso falar uma coisa? Aconteceu isso literalmente esse final de semana. Um moleque de 14 anos tava na praia, em Santos vocês estavam? Isso foi no Guarujá. No Guarujá. Ele tava com o megafone, ele fora Bolsonaro, numa manifestação pacífica, andando na avenida. Veio um bolsominion, pegou o megafone, enfiou na cabeça dele, assim. O moleque bateu no nariz dele sangrou. Moleque com 14 anos. Aí eu postei o vídeo no meu Instagram. Olha um adulto batendo numa criança de 14 anos. Tinha comentário assim, também não era pra criança de 14 anos estar ali também. Caramba, quando eu tinha 14 anos, eu não tava querendo tirar o presidente. Então, assim, esse é o bolsominion, assim, esse é o gado mais puro. O cara que fala que a mina foi estuprado também tava de saia. Esse é o boi Nelore, irmão. Que esse é o que tá marcado, assim, ó. O cara foi assaltar também, não tirou porte de arma. É esse cara. Mas vamos fazer também uma ressalva. Pro Lula tem esse cara também que o Lula pode fazer que tem. O que quiser. Óbvio, dos dois lados. O Lula Posso fazer uma comparação aqui? Antes da gente chegar na outra classificação. Porque tem o Minion e tem o mais o Minion. Ah, o mais o Minion. Mas vamos focar nos Minion. Você tem o Minion do Bolsonaro. Mas esse Minion, por exemplo, um tio meu, ele é esse cara, mas ele não é radical. Ele é o quê? Eu já vou chegar. Não é Minion, então. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Minion é só o cara que briga, que... Acho que dá pra falar que o Minion é uma pessoa idosa. Em geral, hoje em dia, via de regra, o Minion é idoso. Nem sempre, cara. Tem Minion jovem. Não, mas, pô, é que eu acho que o mais jovem... Vamos estereotipar o Bolsominion? Tá. O Bolsominion é o seguinte, é um tio com boné, assim, do exército, óculos escuro, que tira aquela foto no WhatsApp dirigindo de baixo pra cima e manda aquelas fake news, tipo... Alerta! Ministro do Supremo está agora em reunião com o presidente da China pra destruir o presidente Bolsonaro. É o cara que não sai do Esse WhatsApp, é o Minion pega Minion. as paradas. Esse é o Minion. Mas vamos lá. Qual a diferença do Minion? O que, só fazendo um travessão aqui, é muito irônico, porque eu cresci escutando... os adultos têm que tomar cuidado, né? Com essas crianças que mexem na internet e tal, conteúdo perigoso, não sei o quê. Exatamente. E hoje o cara tá lá, velho. A China vai invadir o Brasil! Posso falar minha tese? Exatamente. Eu tenho uma tese... Puta, aqui a gente tá fazendo a derivada. Não, mas é muito louco. Não, mas vai abrindo... Pode uma derivada. Que eu quero que você volte pro seu raciocínio, pra não perder. Aqui, tá na cabeça. Derivada. Pediu o rango aí pra nós? Daqui a pouco tá... É isso aí, queixada, é nóis. Gostei. Queixada é bom, hein? Se queixar, o menino ali. Tô brincando, irmão. Podia ser pior, Podia ser pior. Ó, eu não quero... Pra quem entende, ele me olhou com o olhar que ele olhou pro Marco Luque. Tá bom. Muda de assunto. Caralho, Arthur. Não, normal, vamos lá. Vai lá. E pior que o Arthur é o que não tá bebendo. Mano, tira o microfone do Arthur, cara. Vai lá. Caralho, mas tava onde? Parou o onde? volume do microfone do Arthur. Derivada. Derivada, vai lá. O que é o lance? Antigamente, o estereótipo do revolucionário era um jovem. E por quê? Estudando um pouco até a própria pirâmide etária. Você pega maio de 68 na França. Pega no Brasil, pega o rock and roll nos Estados Unidos nos anos 60. Era um período baby boomer. Mano, muita gente nasceu filho dos soldados que foram pra guerra. E a pirâmide etária nos países do primeiro mundo era tipo uma pirâmide mesmo. Pau! Então, a base da sociedade eram de jovens cheios de hormônio querendo mudar o mundo. Então você teve aquela geração, normalmente a geração baby boomer, a geração dos anos 60 e 70, que é até hoje uma geração importante, estão vivos ainda. E só que hoje a pirâmide mudou. Hoje os jovens, as pessoas mais novas que a gente, 17, não são a maior parte da população. Hoje a pirâmide mudou. Então a massa, ou seja, as pessoas que acabam formando opinião, especialmente agora que eles, os mais velhos, acessaram a internet, tá entre as pessoas mais velhas. Pessoas acima de 40 anos. Então, é muito louco porque o revolucionário e o cara que gera o fenômeno de massa não é mais o jovem. Porque a pirâmide mudou. São as pessoas mais velhas. E esses caras, em especial a geração mais velha brasileira, é uma geração que não se realizou. Eles viveram a ditadura. Então, esses caras que hoje estão jogando mentira, é a China, não sei o quê, eram os caras que estavam dançando. Que país é esse? Nos anos 80, comemorando que ia acabar a ditadura. Aí votaram no Collor, no Lula. Aí torceram
pro Lula. Muitos votaram no Lula e acreditaram que o Brasil ia mudar com o Lula. Aí eles foram no impeachment e falaram, não, agora vai mudar. Não, agora eu vou comprar o Bolsonaro. E quando eles estão com mais de 60 anos, e o país que todo mundo prometeu pra eles que ia se realizar, não se realizou. Existiu, exatamente. É uma piada o nosso país. O Pacto de 88 é uma piada. Faz sentido. Então esses caras que hoje são muito mais ativos do que os mais jovens, esses caras estão na última chance deles. Estão tentando tomar um protagonismo que eles perderam lá atrás. Exato. Porque o país que prometeram pra eles na geração deles, todo mundo prometeu, foi prometido na redemocratização que o Brasil ia se tornar um país sério. E o Brasil não virou um país sério. Então eles acham o seguinte, a gente tem que romper porque essa mentira tem que ser derrubada. Eles não acreditam no fato, eles são apaixonados por uma tese que não é real. É justamente isso, o cara ele tá apaixonado. Uma analogia que eu sempre faço é o seguinte, imagina que você acabou de comprar um carro novo, você ama teu carro, aí teu vizinho olha e fala, pô, cara, legal esse seu carro, só que esse seu carro, cara, ele quebra muito. Você mesmo já comprou, gastou uma grana. Não, exato, você mesmo quando o carro quebrar, você vai falar, aquele vizinho é um filho da puta. Puta, que vizinho desgraçado. É o cara que chega, a mulher dele tá transando no sofá. Ele vende o sofá. Sofá não vai mais aqui não, o quê? Exatamente. Minha mulher traindo aqui. O cara tá apaixonado. É o governo novinho, é o governo de direita. Tudo é problema. É aquele cara, mano, que vê a mulher com bombeiro. Por que você tá gritando? Porra, eu ia mandar uma mó boa agora. Então manda. Não vou mais mandar. É o cara! É o cara, mano, minha piada aqui, velho. Peraí, mano, é a mulher do bombeiro aí. Do bombeiro eu não conheço, qual que é? É aquele cara. Ah, boa. Aquele cara que quando encontra a sua mulher fazendo amor com o bombeiro e a sua mulher administrava a rachadinha, ele passa para os filhos a administração da rachadinha. Essa piada é muito sem graça, cara. Porra. É que a piada é por isso que aqui o humorista é você, não eu. É sem graça porque é real, não é? É por isso que é sem graça. Mas enfim, vamos lá. Voltando à tese dos Minions. Você tem os Minions do Bolsonaro. O Minion do Lula, ele é muito mais simples, porque normalmente, é claro, você tem o jovem ali, fanfarrão, brincando de ser revolucionário, que o cara não tem a menor ideia de como funciona a vida. 99% desses caras são financiados pelo pai ainda. Agora, você tem o cara que é aquele que tem uma leve impressão, falsa, é claro, de que na época do Lula a vida dele melhorou. Então é um cara que ele é muito mais prático. Puta, minha vida era uma droga, agora com o Lula foi bom porque eu peguei avião, comprei uma geladeira e financiei meu carro. Por que eu tô dizendo isso? O Minion do Bolsonaro, ele é um cara muito mais irracional. Ele é realmente muito mais apaixonado, muito mais irracional, porque a base dele é uma ideologia que não se prova na realidade, cara. Entendeu? E aí, vamos lá. Aí vamos focar nos mais Minions, que é a razão pela qual eu acho que o Bolsonaro tem tanto poder. Não é pelos Minions. Que é uma minoria. Porque é uma minoria. É pelos mais Minions. Quem é mais Minion hoje? Mais Minion, principalmente, são aqueles caras... É o anti-PT. Que tem ainda algum poder. Então, por exemplo, deputados federais, principalmente do Partido Novo, né? São aqueles caras que, de fato, não podem ser de esquerda e nem querem ser de esquerda, mas eles não têm a coragem necessária para bater de frente com alguém no campo ideológico deles, né? Que tem alguma popularidade. São os covardes. Esses são os ratos. Sabe o filme de máfia, quando tem o rato, que o cara fala assim, vou entregar pra polícia, que é o rato? Sei. Esse é o cara que hoje ele é o mais homínio. Né? Isso eu tô falando assim, os caras que têm poder, os caras que têm influência. Esse cara, pra mim, esse é o mais venenoso. E a bancada, essa parte evangélica, assim, do que tá com ele? Depende, cara. Por que eles estão com Bolsonaro? Cara, curiosamente, eu conversei recentemente com um deputado evangélico da base do Bolsonaro, e ele falou o seguinte, cara, eu sei que o Bolsonaro... Isso assim, deixa muito claro pra mim, essa conversa deixou muito claro pra mim que realmente o sujeito é gado mesmo. Porque esse deputado eleito, bolsonarista, eleito da bancada evangélica e tal, falou o seguinte, cara, eu não sou bolsonarista, acho que o Bolsonaro é um retardado mental, mas o meu eleitor é. Então eu defendo isso e tal, e eu tô tendo dificuldade na minha base evangélica, por quê? Porque a minha base evangélica... reconhece até que o Bolsonaro faz umas cagadas e não sei o que lá, só que tem muito medo do Lula voltar, e aí voltar a ideologia de gênero, discussão sobre aborto, discussão sobre droga e tal. Então eu tenho muita dificuldade de trabalhar o meu eleitorado, porque ele tá aterrorizado com a hipótese do Lula voltar. Eu não sei, eu vendo de fora, pra vocês isso deve ser mais fácil, mas parece que o apaixonado, eu não sei se é o Bolsonaro e tal, em qual dessas categorias, mas o apaixonado pelo Lula e o apaixonado pelo Bolsonaro, o do Lula é um cara muito mais cínico e hipócrita do que o do Bolsonaro. Parece que o do Bolsonaro realmente acredita
naquelas coisas. Cara. E o do Lula, ele sabe que não é, mas ele não... Você não Eu acha acho que tem as isso, duas não? categorias nos dois, como eu te falei. Mas você tá entendendo? Esse cara Entendo. que... Ele sabe que o Lula não sei o quê, mas ele fala, Não, cara, não. eu não vou... Não, esse aí, ó, vamos pegar o seguinte, vamos pegar, por exemplo, um cara que geralmente é nordestino e ele realmente teve uma melhora de vida no início dos anos 2000. Não, eu tive, cara, a época que eu mais ganhei dinheiro na minha empresa foi no primeiro do... Mas aí do você governo imagina o do Lula. seguinte, um cara, por exemplo, na Bahia, ele ouve o vereador falar que o Lula é maravilhoso, ele ouve o prefeito falar que é maravilhoso, ele ouve o deputado estadual, o deputado federal dele falarem que o Lula é maravilhoso e o senador, ele acredita, cara. Mas ele... eu não tô falando nem desse cara, tô falando daquele cara de esquerda mesmo, que Aí Cuba você, e não sei o quê, aí você pega o Venezuela. hipócrita, que eu te falei, é um moleque que é sustentado pelo pai e acha que, nossa, vamos fazer Esse revolução. cara, eu acho que no fundo ele sabe que ele tá errado. Sim, mas Não, no mas pra mim Bolsonaro esse- também tem. Eu acho que não. Você acha que não? Acho que não. É que ele são- acredita mesmo? Tem os Eu acho dois, que cara. sim. É? A ideologia de esquerda, o pensamento de esquerda, ele é majoritário em muitos lugares de primeiro mundo. Na verdade, assim, você pega o pensamento do PSOL, pra não falar no PT. O PSOL não precisa ficar carregando nas costas a corrupção do PT. Eles não têm grandes escândalos. Na verdade, eles nem têm médios escândalos pra ficar carregando nas costas. O PSOL representa uma visão de esquerda progressista, politicamente correta, que é majoritária boa parte dos estados nos Estados Unidos, boa parte das grandes capitais na Europa, e aqui, novamente, isso ia ter eco. Então tem gente que defende isso, acha, por exemplo, que debater a questão trans deve ser o centro do debate político, questões de gênero e tal. E não é. As pessoas no Brasil não têm saneamento básico, mas eles querem tem discutir isso. segurança. Sim. Cara, Então, você pega educação. a Isapena acredita no que ela realmente defende. Ela realmente acredita naquilo. Ah, entendi. Né? É diferente. Não é hipocrisia. Não é. Assim. Tem também o hipócrita, mas tem o aspecto... E no bolsonarismo tem os dois. E tem, como eu te falei, Tem o o tiozão hipócrita patriota também. e tem o que o Kim acabou de escrever. E como eu te falei, eu posso ser sincero aqui pra você, vamos soltar nomes aqui. Você pega, por exemplo, o Coppola. O Coppola não acredita em uma palavra do que ele fala, inclusive por isso que ele tá sumido. E por que, cara, que ele fica com... Público. Não, mas porque eu vou Você te acha que é falar público? É grana. Público, É grana, vamos falar real. Existe a direita, isso aqui é a grande verdade sobre a direita. A direita que surgiu é uma direita que surgiu pela internet. A gente nunca teve espaço. Nós, o Bolsonaro, todo mundo era nicho. Era um nicho muito pequeno. E houve uma explosão de 2013, 14, 15, 16... em que um pensamento que, obviamente, ele é presente na nossa sociedade brasileira, ele estava reprimido, porque a direita nunca teve meios de ação, nunca teve dinheiro, nunca teve institutos, nunca teve um partido que se colocasse de direita. Nunca teve na grande mídia? Nunca teve espaço. Comediantes que fazem piadas de direita já eram tocados para fora. Você sequer podia criticar o PT. O Reinaldo Azevedo, que era um jornalista que tinha uma posição de direita por muito tempo, ele apanhava demais. Então, naturalmente, quando a internet ela permitiu que esse pensamento tivesse reprimido e explodisse. Junto com a explosão de audiência, de poder, porque as pessoas começaram a ganhar cargos eletivos e influenciar no debate público, as pessoas começaram a ganhar dinheiro. Não, Então, canais, Exato. posição em rádio, televisão, pra debater. O Coppola, por exemplo, ele era da Jovem Pan, depois foi pra CNN. O Coppola, eu Ele conheço... tá onde agora? É a pergunta que o Brasil inteiro faz. Ele sumiu. O Kim fez igual o Kim da Coreia, Nem ele sumiu canal com dele, ele. nem Instagram, nada. Sumiu. Ele fez um debate com o Kim, Fez foi debate humilhado comigo. e sumiu. Cara. Desde o debate ele sumiu, eu não sei porquê. Mas você sabe, você tem alguma informação? Porque se Não, velho. Não... Ninguém tem. a polícia, quando some alguém, Ah. eles vão no primeiro assim, qual foi a última pessoa que teve com essa pessoa e que pode ter motivos. Cara, você é um cara que é muito provavelmente você sabe Eu de alguma sumi com o coisa. Coppola. Não, realmente você sumiu com o Coppola. Foi por só que eu tenho certeza absoluta. O Coppola... Gente, posso contar a verdadeira história do Coppola? Por que aconteceu? O Coppola era um cara, antes dele fazer... Ele estudou na mesma faculdade que eu, na faculdade da USP. Nunca gostou muito de política. Ah, é? Nunca gostou. O Coppola, o lance dele era o seguinte, ele tinha uma banda, que todo mundo usou a banda dele na internet. Era e uma cópia do Oasis, assim, péssima. Era tipo, sabe Pepe e Nenê quando faz versão do Mr. Big? Baby, na... Ele fez isso com o Oasis. Coppola, isso é sacanagem que estão fazendo com Mas você. é verdade. Mas é verdade. É Tem verdade. isso aí pra ver? Opa. Tem. Tem. Cara, eu fui ajudar o Coppola quando ele foi cantar com a banda dele na virada cultural em São Paulo em 14, por aí. 2015. Eu fui ajudar tal, levar os equipamentos. Porque e meu tal. irmão produziu... Você foi o hold do Coppola, eu- olha só, cara. Meu irmão produzia show na virada cultural de comunista, com um monte de gente fumando maconha ali perto, tal. O conservador Coppola tava de boaça lá. Porque nunca foi conservador. Isso é papo furado. Quando que ele virou isso? Foi na Jovem Porque Pan? ele conheceu Quando a ele viu uma gente. oportunidade financeira. Eu digo mais, quando ele descobriu o MBL, que ele conhecia a gente. Ele conhecia meu irmão era produtor de clipe de banda e ele tinha uma banda. E ele era amigo, a gente tinha amigos que tinham banda. E aí ele foi no escritório do MBL, viu como a gente tava crescendo em redes, aí ele viu, tem um mercado aí.
chamou um amigo dele, lançou um amigo dele pra vereador em São Paulo. Ele é esperto. Coppola é inegavelmente esperto, inteligente. E aí ele começou a gravar videozinhos. Fez uma agência de marketing. Fez uma agência de marketing. Então, antes do Coppola virar ele o produto, ele preparava outros produtos. Então, ele lançou um cara para um partido de esquerda, vamos lembrar, em São Paulo. Quem? O Caio Miranda foi vereador em São Paulo. PSB. Do PSB. E ele fez a propaganda. Fez a propaganda porque ele viu o mercado. E aí, Teve um desentendimento entre os dois. Tá. teve um desentendimento, saiu fora, trabalhou no gabinete do cara. O conservador, que não trabalha com esquerda, anticomunista. Depois foi fazer com o Novo. Isso aí, foi trabalhar com o Partido Novo, fez propaganda para candidatos. E aí ele começou a se lançar quando ele conheceu o Alexandre Borges, um amigo nosso, que hoje tá na CNN, e foi parar na Gazeta do Povo. Tá. E aí na Gazeta do Povo ele começou a virar o conservador, porque a direita, como ela surgiu também como mercado, muita gente começou a ganhar dinheiro. Então você tem pessoas que têm uma trajetória... Virou um mercado absurdo. Gigantesco. Sim. Então tem pessoas que... Um ano e meio antes da eleição, mais ou menos, né? Que foi a explosão de canais e tudo. Galera monetizando pra caralho e tal. Sim. Então, como você separa um pouco o joio do trigo? Isso é uma coisa legal pra falar. É quem tá disposto a perder seguidor. Não, mas só pra fechar o assunto Coppola, por que vocês acham realmente que ele Cara, sumiu? porque... Não, eu vou te explicar o que acontece, que é o que eu fiz até um vídeo falando do dilema do Coppola. Maravilhosa. Qual que é a tese? Imagina o seguinte, você é um cara lá de direita Desculpa, crescendo. Renan, só pra fechar. Não, mas maravilhoso. essa é a que a gente essa é vai falar tese. de várias coisas. Lógico. Você tá crescendo, você tá ali, pô, tá todo mundo Ele cria amigo. um público absurdo, Aí começa a ter uma divisão. Começa a ter uma galera corajosa, que era o que o Renan ia falar. Disposta a perder seguidor, disposta a perder dinheiro. O Nando é um caso. É um Brigadeiro, dos caras. Quem mais? Em Uma busca- galera. O antagonista, o Vila. Que na hora de Diego defender, Rox. que na hora de defender o que acredita, tipo, eu vou defender o que acredita, eu não quero saber se eu vou ser Vou perder xingado disso. público. Eu vou fazer. Porra, Aí a primeira cisão. tá entendendo que o Bolsonaro é um lixo e vão começar a criticar. E aí o cara se vê meio que num muro, porra. Ou eu vou... Aí o cara tenta o quê? Sinalizar para os dois públicos o máximo possível. Chega uma hora que fica inegável. Ele fala assim, eu perder meus seguidores? Não, eu vou defender o Bolsonaro aqui. Começa a defender coisas que ele não acredita. E eu sei que ele não acredita no que ele defende. Beleza. Só que chega um ponto em que a escolha dele não tem mais volta. Então, por exemplo, ele hoje, se ele começar a falar mal do Bolsonaro, ele não vai ter admiração da nossa coisa. E ele não vai ter aquele público que ele perdeu por causa disso. Exatamente. Só que aí começa Entendo a ficar ruim pro cara, perfeitamente, porque ele começa a ter que passar pano por umas coisas que claramente ele mostra que ele ou ele é muito canalha ou ele é muito burro. Porque não tem como você falar mais, por exemplo, que o engasgamento mata mais que Covid. Como é que você vai se dizer inteligente? Cara, eu sou inteligente, sou intelectual aqui, ó. Sou jornalista sério. E eu já falei que o engasgamento mata mais do que Covid. Não tem como, é impossível. Como é que você vai defender um presidente que fala e daí? Aí chega ao ponto dele debater com o Kim. Olha isso, não sei se você acompanhou. O do Rambo não foi no seu debate. Foi exatamente agora? nesse debate. Você entendeu Tá agora? ligado? Foi exatamente nesse Você debate. entendeu? Ele sujou o santo nome de Stallone. Nossa. Porque o Isso pra Bolsonaro é o mim foi um Rambo crime, contra o cara. sistema. E o Rambo tava lá enfrentando o Talibã. Que Mas o que O é? Stallone, pra mim, é uma das maiores inspirações. Até, meu, Pô, o eu Stallone realmente é foda, viveu cara. nos Não, anos foda 90, demais, filme de herói cara. e tal. Agora, o que que acontece? Você imagina pro cara... Beleza, ele defende lá, o Bolsonaro é como um Rambo, aí as tiazinhas patriota, os tios bolsominions, é isso aí, Coppola defende a gente do comunismo. Rambo por quê? Aí, não, calma. Da luta Aí- contra o sistema, ele falou. Aí ele chega num jantar, onde não tem essas pessoas boas, tem Claro. pessoas minimamente preparadas. Ô, boa noite, boa noite. Você imagina o cara chegar num jantar e falar, eu fui o cara que chamei o Bolsonaro de Rambo pra ganhar uns likes. O que que acontece, cara? O cara começa a entrar num dilema, porque o público dele, manter, a manutenção, não é o crescimento, é a manutenção do que ele tem, começa a custar credibilidade. Não é. Aí o cara fica num dilema. E aí dá umas pane. E eu conheço o Coppola. O Coppola é um cara extremamente fraco. O Coppola já me ligou, tipo, 3 horas da manhã, chorando, cara. Arthur, puta, fudeu. Fudeu, meu irmão. Amanhã no Morning Show os caras descobriram que meu nome não é Coppola. Meu nome é... Ele me ligou também. Foi e daí? E daí, cara? Não, meu. Cara, fudeu, mano. Porque, meu... Coppola, calma, cara. Não é assim. Com altos conselhos. É que eu não sou canalha pra mostrar conversas que eu tenho com ele. Mas assim, você vê que é um cara extremamente fraco. Você quer ver outra coisa? Quando ele foi debater com a Mas não é Prioli... Coppola, é o quê? Hã? Qual que é o nome Sei dele? lá qual é o nome Caio dele. Miranda, não sei. Tá. Enfim, o lance é que Caio ele, Miranda, quando verdade. ele debateu com a Prioli na CNN, ele tomou um pau. Ele tomou um pau, mas foi lavada. O cara ficou uma semana em casa sem saber o que fazer. Ele é esse tipo de cara. E agora toma um pau do Kim e não sabe o que fazer. Né? Mas pra ele, estrategicamente, é ruim ficar sumido também, não é? Ou não? Aí é que tá, cara. Chega um ponto, quando você tá em pânico, você não pensa mais de maneira estratégica. tá. Quando você tá em pânico, você começa a agir por instinto. E muitas vezes o seu instinto é ficar dentro do armário. Vilela, assim, a gente tem que entender o que é o mercado bolsonarista.
é o público mais engajado em rede social que tem, mais do que K-Popper, mais do que fãs de cachorro. É um público muito fiel, muito engajado, que está totalmente desesperado, porque ele acha, por exemplo, que existe uma iminência da China invadir o Brasil e acabar com suas liberdades. Não, nesse momento, o público bolsonarista sabe que a gente tá nessa live e ele não pode fazer outra coisa que não estar aqui, provavelmente nos xingando. Eu não sei como é que tá o comentário, mas pro cara assim, cara, o MBL vai estar os 3 juntos no Vilela falando mal do nosso presidente. Você vai fazer alguma outra coisa? Exatamente. Sim. Você vai fazer alguma outra coisa na sua segunda noite? Não, você tem que estar lá. Não, entenda uma coisa. Semana passada teve Roger, teve eu queria tanto... Leda, e mesmo assim eu sou chamado de comunista. Não, e teve Feliciano aqui, cara. Como assim, velho? Hoje você é um traíra, porque um cara que fez um texto e falou que você chamou o MBL na véspera da manifestação patriótica.